Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bárbara Michelini. Nós vamos gravar uma série de vídeos, revisão da legislação do concurso da Câmara Municipal de Goiânia, tá? Com os principais pontos. Hoje a gente vai começar com a Lei Orgânica do município de Goiânia. Quem tiver interesse na aquisição do material, o material está disponível no link na descrição do vídeo. E o material é composto do PDF com os principais pontos da legislação, né? Já esquematizados, grifados, e os slides também das nossas aulas em PDF. É bom para quem adquirir o material já imprimir os slides para ir fazendo as anotações, junto com os comentários que a gente vai fazer nos vídeos, tá bom? Então vamos começar com a Lei Orgânica do município de Goiânia. Primeiro a gente tem que falar que Goiânia, que é a capital do estado de Goiás, ela é um município dotado de autonomia política, legislativa, administrativa e financeira. E ela vai se reger pela lei orgânica, né, do município e pelas demais leis e normas que o município adotar. E ela tem que respeitar os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Então, na Constituição Estadual do Estado de Goiás. E ela tem como fundamentos a plena cidadania e dignidade da pessoa humana, a democracia como valor universal, a soberania nacional, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e a consciência do espaço urbano como meio de agregação de esforços, pensamentos e ideais, né, na busca ininterrupta de convivência humana como forma permanente de crescimento, progresso e desenvolvimento, ao lado da justiça social e a acessibilidade universal. E tem como objetivos fundamentais construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento municipal, estadual e nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação, e construir uma cidade plenamente acessível. Para quem já estudou direito constitucional, vocês podem perceber que muitos dos objetivos e dos princípios são coincidentes com os da Constituição Federal, né? Então, a gente vai perceber na lei orgânica que tem muita coisa que é coincidente. São símbolos do município: a bandeira municipal, o brasão, o hino do município e outros estabelecidos em lei que assegurem a representação da cultura, da tradição e da história de seu povo. Então, os símbolos são representação da cultura, da tradição e da história. Os limites do território do município de Goiânia, eles só poderão ser alterados por lei estadual, então tem que ter lei estadual para poder alterar os limites do território. E os cargos públicos, eles serão criados por lei, que vai fixar a denominação, o padrão de vencimento e as condições de provimento. Então, é só por lei que os cargos públicos são criados. E essa mesma lei é que fixa a denominação, o padrão de vencimento e as condições de provimento. Quando o cargo é extinto ou tem declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Essa parte a gente vai comentar bastante quando a gente falar do Estatuto dos Servidores, tá? O município, ele instituirá regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional, através de lei que disporá sobre direitos, deveres e regime disciplinar, assegurados os direitos adquiridos. O servidor municipal, ele é responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar no exercício do cargo ou da função ou a pretexto de exercê-la. Lembrando que essas esferas, elas são independentes, né? Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que realize qualquer modalidade de contrato
com o município sob pena de demissão do serviço público. É obrigatória a quitação da folha de pagamento de pessoal ativo e inativo da administração direta autárquica e fundacional do município até o dia 5 do mês subsequente ao vencido, sob pena de se proceder à atualização monetária. Após o 15º dia do mês de dezembro, o município não poderá saldar compromisso com terceiros antes de pagar o 13º salário ao funcionalismo público, tá? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, que a gente fala que é o estágio probatório, né? A gente vai ver essas questões com mais afinco quando a gente estudar o estatuto. Então, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. E eles ficam sujeitos à perda do cargo em 3 casos, de acordo com a lei orgânica: em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Como eu já disse anteriormente, para quem está acostumado a estudar direito constitucional, a gente vai ver que tem muitos artigos que são coincidentes com a Constituição Federal, tá? Quanto à Previdência Social do município, a Previdência Social, mediante contribuição, atenderá nos termos da lei aos seus associados com os seguintes benefícios. Tem que lembrar que a Previdência é mediante contribuição, tá? Vai fazer cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluídos resultantes de acidente de trabalho, velhice e exclusão, acidente de trabalho, velhice e reclusão. Ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de baixa renda, proteção à maternidade, especialmente a gestante, e pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Quanto aos bens municipais, cabe ao prefeito, né, a administração dos bens, respeitada a competência da Câmara em relação aos bens postos a seu serviço, né, ou por ela utilizados. A alienação de bens municipais, ela é subordinada à existência de interesse público, e quando imóveis, se for imóvel, ela vai depender de autorização legislativa e concorrência. E quando for bem móvel, dependerá de licitação dispensada no caso de permuta e de venda de ações. O município, ele preferencialmente realizará a venda dos bens imóveis mediante prévia autorização legislativa e na modalidade de concorrência, que é a modalidade de licitação pública, né? E a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. O planejamento municipal, ele é orientado por alguns princípios básicos, que constam no artigo 48, que depois vocês podem dar uma lida da Lei Orgânica do Município. E o planejamento das atividades do governo municipal, ele deve obedecer às diretrizes e será feito por meio de elaboração e manutenção atualizada de alguns instrumentos. E quais são esses instrumentos? O plano diretor, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Os serviços públicos de interesse local serão organizados e prestados diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, incluindo de transporte coletivo, e enquadram-se nesses serviços de interesse local, entre outros, o de abastecimento de água e de tratamento de esgoto. A concessão do serviço público municipal, a gente deve lembrar que ela dependerá de autorização legislativa, será obrigatoriamente precedida de licitação
e será estipulado através de contrato solene. O município, ele poderá retomar os serviços permitidos ou concedidos quando eles estiverem sendo provadamente executados em desconformidade com o ato da permissão ou autorização e com o contrato de concessão, se revelarem inequivocadamente insuficientes para o satisfatório atendimento dos usuários, se o autorizado impedir a fiscalização pelo município dos serviços e se tornarem obstáculos ao programa de acessibilidade universal. Lembra que a acessibilidade universal é um dos princípios que regem o município? Nesse caso aqui, pode haver retomada dos serviços se eles forem obstáculos ao programa de acessibilidade universal. O poder legislativo, ele é exercido pela Câmara Municipal, que é composta pelos vereadores, eleitos para cada legislatura entre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos pelo voto direto e secreto. Isso aí também a gente consegue ver na parte de direito constitucional, para quem já estudou. As deliberações da Câmara Municipal e suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo disposição em contrário prevista na lei orgânica. Então, elas são tomadas mediante maioria absoluta de membros, então o quórum para instalação é maioria absoluta de membros. E o quórum para votação também é a maioria do voto dos presentes, né? Geralmente, nas provas, caem os 3 primeiros incisos das competências, mas nós temos que estudar todos, mas eu vou falar aqui sobre os 3 primeiros, que compete à Câmara Municipal dispor sobre assuntos de interesse local, decretação e arrecadação dos tributos municipais, e o orçamento anual, o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, certo? Então, esses daí tem que estar na ponta da língua. Dentre as suas atribuições, da mesma forma, são várias atribuições, mas eu vou pegar as 3 primeiras, os 3 primeiros incisos. Compete à Câmara Municipal eleger sua mesa diretora, elaborar seu regimento interno e fixar, nos termos da Constituição do Estado, a remuneração do prefeito, do vice-prefeito, presidente da Câmara e dos vereadores. Né? Então, fixa a remuneração do prefeito, do vice-prefeito, do presidente da Câmara e dos vereadores, para vigorar na legislação subsequente. Eu indico a lerem o artigo 63 da Lei Orgânica e o artigo 64, que fala sobre toda a competência legislativa da Câmara, né? Os vereadores, eles gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Isso é muito importante, tá? É na circunscrição do município. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos dentro do regimento interno da Câmara, que a gente vai ver no próximo vídeo, o abuso das prerrogativas asseguradas aos vereadores ou a percepção por estes de vantagens indevidas. A Câmara Municipal, ela se reúne em sessão preparatória a partir do dia 1º de janeiro, né, do ano da legislatura, e a posse ocorrerá em sessão solene. No ato da posse, os vereadores deverão desincompatibilizar-se e apresentar declaração de seus bens, renovando-a, né, tem que renovar a declaração de bens, quando do término do mandato. O vereador, ele poderá perder o mandato se infringir quaisquer das proibições estabelecidas no artigo 69, que são as proibições, né, desde a expedição do diploma e desde a posse. Depois vocês podem dar uma olhada no artigo 69. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, salvo se tiver motivo, né, justificado em plenário, perder ou tiver suspensos os direitos políticos,
quando a Justiça Eleitoral assim o declarar, né, o decretar, nos termos previstos na Constituição Federal, sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, se ele deixar de residir no município e a mais óbvia, né, se ele deixar de tomar posse dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica. Então, se ele não tomar posse. O mandato do vereador, ele vai ser extinto em caso de falecimento ou se houver renúncia, e essa renúncia tem que ser por escrito, tá? Ele também vai poder licenciar-se por motivo de saúde, desde que devidamente comprovado, para tratar de interesse particular, por 120 dias a mulher após o parto ou adoção, que é a licença maternidade, né? Por 5 dias o homem após o nascimento ou adoção do filho, licença paternidade. Nos casos de licença, dessas licenças, o vereador poderá reassumir antes que tenha escoado o prazo da sua licença. Se o vereador for investido no cargo de secretário municipal, ele será considerado automaticamente licenciado. E o afastamento para o desempenho de missões temporárias de interesse do município não será considerada como licença. Então, se ele é investido no cargo de secretário, ele é automaticamente licenciado, e missão temporária de interesse do município não é considerado licença. De vaga de licença por prazo superior a 120 dias, ou investidura em outros cargos, né? Esses cargos são previstos no artigo 71, que é ministro de Estado, secretário de Ministério, secretário de Estado, prefeito da capital, chefe de missão diplomática temporária. Vai ser feita a convocação dos suplentes pelo presidente da Câmara. O suplente convocado, ele tem que tomar posse dentro do prazo de 15 dias. Ocorrendo a vaga e se não houver suplente, o presidente da Câmara comunicará o fato dentro de 48 horas ao Tribunal Regional Eleitoral. E enquanto a vaga não for preenchida, o quórum a ser calculado para votações será calculado em função dos vereadores remanescentes. A sessão legislativa anual, ela é do dia 1º de fevereiro a 15 de julho e de 1º de agosto a 31 de dezembro. As sessões da Câmara, elas serão sempre públicas, né? E elas só poderão ser abertas com a presença mínima de 1/3 dos seus membros. A sessão legislativa extraordinária, ela será convocada com 3 dias de antecedência, pelo prefeito, pelo presidente da Câmara ou pela maioria dos vereadores, em caso de urgência ou interesse público relevante, devendo nela ser tratada somente a matéria que tiver motivado a convocação. Então, ela só pode ser convocada para matéria determinada, tem que ser com 3 dias de antecedência. Quem o faz é o prefeito, o presidente da Câmara ou pela maioria dos vereadores, e nela só vai poder ser tratada a matéria que tiver sido o motivo da convocação. Não pode ser tratada matéria distinta. Não poderá ser realizada também mais de uma sessão extraordinária por dia. Lembrando que a Câmara Municipal, ela vai se reunir para sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e para sessões especiais. A Câmara Municipal, ela terá comissões permanentes e comissões especiais, que vão ser constituídas na forma do regimento interno. Então, a gente vai ver isso quando a gente estudar a parte do regimento interno da Câmara. O processo legislativo que compreende as atribuições da Câmara, ele é para a elaboração de emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, resoluções e decretos legislativos. Na Constituição Federal, a gente vê a questão das PECs, né?
que é proposta de emenda à Constituição. Da mesma forma, a lei orgânica do município, ela pode ser emendada. A lei orgânica municipal, ela pode ser emendada mediante proposta do prefeito municipal, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal, da população subscrita por 5% do eleitorado do município. Então, diferentemente da Constituição Federal, que não é possível a emenda mediante iniciativa popular, a lei orgânica do município tem essa forma, né? A proposta de emenda à lei orgânica municipal, ela será discutida e votada em 2 turnos, com intervalo mínimo de 10 dias, considerando aprovada quando obtiver em ambos 2/3 do voto dos membros. A lei orgânica também ela não poderá ser emendada em caso de estado de sítio, estado de defesa ou intervenção do Estado no município. São as limitações circunstanciais, né? Aprovada a emenda, essa será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Esse procedimento ele é bem parecido com o da PEC, né? Da proposta de emenda constitucional. Para quem estudou direito constitucional, dá para fazer uma comparação legal disso daí. São objetos de lei complementar as seguintes matérias: Plano diretor, Código Tributário Municipal, Código de Obras, Código de Posturas, o Código de Zoneamento, Código de Parcelamento do Solo, Código de Edificações, Regime Jurídico dos Servidores, Código de Segurança contra Incêndio e Pânico e Código de Limpeza Urbana. E as leis complementares, elas exigem para a aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Diferentemente das leis ordinárias, né, que é a maioria dos presentes, respeitado o quórum de instauração. O projeto de lei aprovado pela Câmara, ele será no prazo de 10 dias úteis enviado ao prefeito, e o prefeito tem o prazo de 15 dias úteis para poder apreciar, né, sancionar ou vetar. Se decorrido o prazo de 15 dias úteis o prefeito não se manifestar, o silêncio vai importar em sanção tácita, né? Se o prefeito considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele vai poder vetar e ele vai comunicar dentro do prazo de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. O veto será apreciado no prazo de 30 dias, contado do seu recebimento, com parecer ou sem ele, em uma única discussão e votação pela Câmara. O veto somente poderá ser rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores em votação nominal. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito em 48 horas para promulgação e publicação. E se o prefeito não promulgar e publicar a lei nos prazos previstos, o presidente da Câmara promulgará e publicará. E se o presidente não fizer, no prazo de 48 horas, vai caber ao vice-presidente da Câmara, que tem a obrigação de fazê-lo. É importante lembrar também que a manutenção do veto não restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara. A resolução, ela destina-se a regular matéria político-administrativa da Câmara, de sua competência exclusiva, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. O decreto legislativo destina-se a regular matéria de competência exclusiva da Câmara, que produz efeitos externos, não dependendo de sanção ou voto do prefeito também. O controle externo do Poder Executivo, ele é feito pela Câmara Municipal e ele será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas dos municípios, que geralmente ele emite parecer prévio, né, antes da decisão da Câmara. Já o controle interno do Executivo, ele é feito pela Auditoria Geral do município. Pessoal, para quem tiver interesse, o material está disponível no link, né, na descrição do vídeo. Lá vocês vão encontrar o PDF com os principais pontos da legislação já grifados, já esquematizados para vocês, bem mais fácil, né, a legislação que vai ser cobrada no concurso da
da Câmara Municipal de Goiânia para todos os cargos, e também os slides dos vídeos em PDF. Quem adquirir o material, eu aconselho a imprimir o PDF dos slides e assistir aos vídeos fazendo as anotações devidas, né, os comentários que a gente faz. No mais, bons estudos para vocês, boa prova. Eu espero que tenham gostado da revisão.